Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Bom final de tarde para quem está aqui no Brasil. Bom, acho que todo mundo sabe, mas só lembrando que a live de hoje é com o Felipe Amaral, jovem cavaleiro brasileiro que está fazendo agora carreira no exterior. O Felipe já ganhou um grande prêmio aqui no Brasil, foi reserva do Pan-Americano na Olimpíada do Rio. E é um garoto da minha geração, um pouco mais novo que eu. E acho que vai ser bem legal aí, acho que ele tem bastante coisa para contar. Vou dar uns minutinhos aí esperando ele entrar. Vocês podem ver que eu estou hoje num cenário novo. Para variar, a gente está aí circulando um pouquinho. Tive a oportunidade de vir conhecer aqui um Aras e vamos fazer daqui mesmo, porque não ia dar tempo de voltar para casa. Então, vou dar uns minutinhos para o Thiago entrar, para o Felipe entrar. Eu vi o Thiago Crivellari aí, confundi. E já a gente começa a live com o Felipe. Lembrando que amanhã, às 3 da tarde, se eu não estou bem enganado, mas eu acho que é isso aqui no Brasil, a gente vai conversar com o Ian Simmons. Para quem não sabe ainda, o Ian Simmons vai falar inglês, mas o Ian Simmons é um cavaleiro que trabalha muito o trabalho de plano, a parte de plano, trabalha para o Ludo, ajuda o Marlon no trabalho de plano dele, ajudou o Peter Clement. Então é um cara que eu acho que pode ser bem legal. Tem um conteúdo bem diferente, ele mandou um monte de vídeo, mandou um monte de coisa pra gente tentar ilustrar a live, nem sei o que vai dar certo, mas a gente tenta e testa. Felipe Amaral, você já entrou? Se você entrar, dá um oizinho pra mim, me ajuda aí a saber que você chegou, pra gente poder começar esse papo, tá bom? Lembrando, galera, que as perguntas de preferência na interrogação, na segunda parte da live, porque, como eu já expliquei, se eu abrir as perguntas agora, para a segunda parte elas não aparecem, elas somem e aí eu não tenho mais certeza o que vocês perguntaram, o que eu anotei. Alguma notícia do Felipe Amaral? Não, por enquanto não, né? Vamos guardar aí mais um pouquinho. Quando o Felipe entrar, alguém me avisa e a gente chama ele para começar. Semana que vem, eu a princípio marquei uma live na segunda-feira com o Paulo de Barros Stuart, que eu acho que vai ser bem legal. É um cara mais da velha guarda, saltou Pan-Americano, saltou Olimpíada no passado, um cara que ele é amador e ainda assim salta as provas grandes, então acho que vai ser bem legal. Em algum dia da semana que vem, teoricamente, a gente vai ter o François Maty, que é um comerciante importante lá fora, e é mais ou menos por aí. E eu não tenho ainda certeza se a gente vai ter mais alguém de brasileiro, mais alguém de internacional. E a gente fica com isso na cabeça. Mas eu vou tentar resolver. Tem alguns brasileiros ainda que estão na lista para fazer. Eu também estou tentando, de alguma forma, manter as lives menos vezes por semana. Eu sei que é muito legal, a gente gosta, quer fazer todo dia, eu adoro fazer. Só que fica cansativo, acaba dando menos público. O pessoal, todo mundo fica numa do eu vou ver depois, vejo na semana que vem, vejo depois no YouTube. E aí eu tô pensando em diminuir um pouco os números de lives durante a semana, até pra gente ter algum tempo. Eu vi que o Felipe entrou, vou chamar ele já. E a gente já começa. Deixa eu liberar aqui o cronômetro pra eu saber quanto tempo falta. Fala, Felipe, tudo bem? E aí, tudo bem? Tudo bom. Me escuta direito ou não? Então, agora eu tô te escutando bem. Então tá bom. Então vamos começar. Bom, primeiro de tudo, obrigado. Eu sei que tá tarde aí na Europa, mas acho legal você poder entrar esse horário, o horário que o pessoal do Brasil já está teoricamente um pouco mais tranquilo. E no fundo, você é brasileiro e a gente quer saber de você aqui, né? Claro, também não é muito esforço pra mim não, que eu costumo dormir tarde. Então tá bom. Bom, eu faço os agradecimentos todos no final para você, inclusive, né, agradecendo a participação. Então vamos começar direto com uma pergunta que eu acho que ela é, de novo, eu tenho feito algumas perguntas que são óbvias para quem conhece a sua história, mas eu tenho que partir de um pressuposto que as pessoas não te conhecem e que não assistiram às outras lives onde a sua família já foi, inclusive, citada. Então, quando, como e onde você começou a montar? Então, eu acho que eu comecei a montar, a minha carreira, na verdade, começou até mesmo antes de eu nascer, talvez, porque já estava tudo preparado, eu acho, quando eu cheguei. Porque
que eu venho de uma família, para quem não sabe, né, eu venho de uma família que desde o meu bisavô, essa foto aí foi quando eu comecei. Eu desde que meu bisavô já montava, era da cavalaria, ele foi para as Olimpíadas de Londres, foi chefe da delegação nas Olimpíadas de Londres. Meu avô montava, meu pai montava. Então, quando eu cheguei, já tinha uma estrutura toda pronta, já facilitou bastante a minha vida. E comecei em Miguel Pereira, no interior do Rio. E desde lá nunca tive dúvida que eu ia continuar. Sempre. Você começou nas cocheiras do seu avô? É, a gente começou, tinha um aras pronto já em Miguel Pereira, já funcionando bem, já. Meu pai, por acaso, estava voltando a montar, ele ficou uma época sem montar, por, por uma ocasião, porque a gente tinha um tio, eu tenho um tio que era um craque cavaleiro, foi um dos melhores cavaleiros, teve Luiz Fernando Monerá, não sei se muita gente conhece, mas era um craque, e ele perdeu a vida um pouco cedo, então meu pai ficou um pouco tempo sem montar, que foi num acidente com um cavalo, então meu pai ficou um pouco de tempo sem montar e estava voltando aí quando eu nasci. E então eu comecei aí, em Miguel Pereira. Tá, claro que assim, a gente que conhece você e conhece seu pai, sabe que ele esteve muito perto de você a sua carreira toda. Foi ele seu grande mestre? Foi ele seu treinador? Como é que chegaram os primeiros cavalos para você? Vamos falar desse comecinho aí de carreira, que é um pouco onde todo mundo meio começa igual e aí as coisas vão caminhando conforme os anos passam. Claro, meu pai até hoje é o meu grande mestre. Até hoje ele acompanha a minha carreira de perto, ele sempre esteve em todos os momentos da minha carreira. Ele, quando eu comecei a montar, eu montava os cavalos que a gente recebia. A gente recebia, ele recebia para fazer um pouco de comércio e tudo, e eu montava um pouco dos cavalos e alguns cavalos que ele achava que ele podia passar para mim, ele passava. Isso acho que foi bom para mim até hoje. Eu montei uma quantidade de cavalos inacreditável. Eu montei todo tipo de cavalo. É claro que ele sempre, nada que fosse arriscado para mim, mas ele sempre me dava todos os tipos de cavalo para montar. Nunca teve frescura para escolher um cavalo para mim. Então, e aí com uma certa idade, quando eu comecei a saltar umas provas assim de 1 metro, quando eu tinha uns 14, 15 anos, ele acabou parando de saltar as provas e passou todos os cavalos para mim. E, e a partir daí ele seguiu 100% focado na minha carreira e me ajudando e viajando comigo para todos os lados. E teve uma época até que foi muito gostosa, ele fez um trailer com atrás, na frente tinha uma casa com cama, cozinha, banheiro, dava para a gente ficava lá, como tem aqui na Europa, e 5 cavalos atrás, então a gente viajava para todos os concursos junto no trailer, ele ia para todos os lugares comigo, minha família toda sempre me apoiou muito. Genial. Qual foi o primeiro cavalo que foi efetivamente seu, você lembra? Olha, o primeiro cavalo que foi o Zidane, eu acho, foi O um Mickey é cavalo. antes ou é depois do Zidane? Não, o Mickey é um cavalo da minha tia, na verdade, e eu saltei ele, eu era bem pequeno, eu saltei ele, eu não me lembro o ano, mas eu era antes de Mirim, assim, então, mini Mirim talvez, eu acho que eu era mini Mirim, era um cavalo enorme, eu acho que ele tinha 1,78 m e eu era bem pequeno, era uma, não era um conjunto muito, Muito mas, harmônico. muito harmônico, nada harmônico. Mas o meu primeiro cavalo mesmo foi o Zidane. Era um cavalo que era quarto de milha com puro sangue. Que eu comecei a montar quando era pré-júnior. O último concurso dele, depois que a gente comprou, a gente soube que ele tinha feito 8 faltas numa prova de 1,10 m, mas assim, ele já estava em casa, então não tinha mais jeito de. Tinha que insistir. E ele deu muitas alegrias. Eu tive muitas felicidades com ele. O Zidane, você foi campeão sul-americano de Pré-júnior. De pré-júnior, que é pré-júnior. o. Isso, que era na época juvenil, é isso? Não, já era pré-júnior, mas antes foi juvenil, exatamente. É novinho mesmo, né? Já era pré-júnior. Que coisa. Já era pré-júnior. E, e aí você chegou a fazer, eu lembro de você fazer todas as categorias de base, pelo menos quase todas.
eu saltei mini mirim, saltei infantil com uma égua emprestada pela Teresa Tourinho, fui bem até, bati no último, na última volta, fiquei em sexto. E depois saltei, mirim eu não saltei o brasileiro nem o sul-americano, a égua, eu saltava uma égua que o Filipinho Azevedo me emprestou, chamava My Fair Lady, e aí eu fui segundo no Carioca e ela se machucou pro brasileiro. Mas aí pré-júnior e júnior eu saltei o Zidane, e aí júnior eu comecei o Rastaman, que foi outro cavalo que foi muito legal na minha Conta um carreira. pouquinho a história do Rastaman, que foi um cavalo que inclusive te deu o seu primeiro grande prêmio, não é isso? É, exatamente. A história do Rastaman é bacana, porque quando ele chegou lá em casa, ele estava meio desacreditado. Chegaram 4 cavalos do Carlos Eduardo na época, e ele fez uma sociedade com o Daniel Bonvini, que foi um grande incentivador para mim. Ele Aí o Rastaman foi o único cavalo que a gente não conseguiu vender, porque os 4 cavalos chegaram para vender, mas o Rastaman ele acuava, ele não terminava as pistas e a gente colocou toda a nossa dedicação para que ele se tornasse o meu cavalo. Ele tinha muita qualidade, mas ele realmente não estava querendo saltar mais. Mas ele, com o tempo, acabou voltando, acabou saltando. Uma clínica que eu me lembro que eu fiz com ele, que eu monto até hoje com ele, eu estava conversando sobre isso com ele outro dia, com o Jos Kumps, eu fiz uma clínica com ele com o Rastaman. Foi, um, foi uma virada boa que deu na trajetória dele. E a partir dali eu fui campeão brasileiro de júnior, depois eu ganhei o primeiro grande prêmio que eu saltei, foi o grande prêmio do aniversário da Hípica do Rio. Não, foi o aniversário de Campinas, desculpa. Eu ganhei o primeiro dia e o Grande Prêmio, depois eu fui para o Rio, ganhei o primeiro dia também e o Grande Prêmio do Rio. Então, ele me deu muitas alegrias. Felipe, essa coisa da clínica é uma coisa que é muito comum no nosso esporte. A gente fala bastante de clínica, existem, graças a Deus, muitas. O que você acha que em 3 dias ou 4 dias a gente consegue, vocês no caso, conseguem mudar nos alunos? Por que você acha que uma clínica com o Joes, por exemplo, foi tão importante na carreira do Rastaman? Eu não acredito que mudar completamente, obviamente não vai mudar, mas eu acho que esse intercâmbio de experiências, de conhecimento é muito importante o tempo todo. Eu acho que receber pessoas do calibre do Jos, por exemplo, ou de qualquer outro cavaleiro que tenha ido da clínica no Brasil, é muito importante para a gente ter notícia de como o esporte está indo fora dali, para a gente continuar evoluindo, para a gente não parar de evoluir nunca, né? Eu acho que receber informação nova é bom o tempo inteiro. Essa época do Rastaman você ainda estava em Miguel Pereira, imagino eu. Essa época do Rastamão estava em Miguel Pereira, exatamente. Tá, como é que você sai de ser um menino prodígio, um menino que classificou, que ganhou muitas coisas, como um jovem cavaleiro, e se torna um profissional? Qual é o processo? Como é que você tomou essa decisão? E como é que isso efetivamente aconteceu? Então, eu sempre montei, sempre sabia que eu ia montar, nunca tive essa dúvida, mas realmente eu senti essa transição mesmo quando eu fui para São Paulo. Eu me mudei para São Paulo talvez em 2010 para eu fui trabalhar para o Filipinho Azevedo, Filipinho Filho. Ele foi passar depois do Mundial, eu não me lembro que Mundial foi, em 2010, ele ele estava com o Special e ele foi para o Brasil, passar um ano no Brasil, fazer um pouco de comércio de cavalo e eu fui trabalhar para ele. Ali eu realmente senti que eu queria vir para a Europa, porque aí eu tive mais contato com o que acontecia aqui, né? Ele já estava morando aqui há muitos anos, e aí eu tive mais contato com o que acontecia aqui, e ali no meio de 2011, entre 2010 e 2011, eu comecei a montar no Aras Premier também, para a Marisa e para a Roberta Ramalho. Então foi aí que deu essa virada grande. Eu tive um excelente cavalo nesse fim desse ano aí, que o Filipinho e o Caco, junto com meu primo, fizeram uma sociedade para eu ter esse cavalo, que chamava Dante, e foi o primeiro cavalo que eu realmente saltei um grande prêmio, um bom grande prêmio, e fui para os Estados Unidos, vim para a Europa depois. Eu acho que foi aí essa virada. Tá certo. Essa é uma das outras coisas que a gente fala muito aqui,
essa necessidade que tem, e eu sei que você ainda segue com isso, dos cavaleiros serem multifunção, né? Hoje você é majoritariamente concursista, mas você tem alunos, e você teve alunos aqui no Brasil, mas sempre pouco. Você sempre foi muito mais concursista do que instrutor. Por quê? Então, o meu foco é totalmente para o concurso, realmente. O que eu estou focado agora, pode ser que quando eu esteja mais velho e tudo, eu tenha outro, eu comece a dar mais aula e tudo. Mas o meu foco é totalmente voltado para o concurso. E eu também não acho a ideia de que com 20 e poucos anos, com 22, 23 anos, que era a idade que eu tinha quando eu estava aí ainda, eu tenha tantos alunos, porque eu acho que tem tanta gente boa, com tanta experiência no Brasil, que tem tanto para agregar no esporte, entendeu? Que eu acho que tem que ser mais aproveitado. Eu estava muito mais na fase, estou até hoje muito mais na fase de ter aula do que dar aula. Claro, eu tenho alguns alunos, mas eu tenho meu treinador, o Jones vem toda semana me dar aula. Eu ainda prefiro muito ter aula e me aprimorar e conhecer mais do que ainda dar aula. Eu tenho uma aluna aqui na Bélgica, tenho o Felipe, que eu sempre ajudo, a gente dá aula, eu e o Leandro, a gente ajuda ele, mas nunca foi muito o meu foco. Bom, aí você vem para São Paulo, trabalha com o Filipinho e começa a montar para a Roberta e para a Marisa no Eros Premier, que é de onde vem o seu próximo grande cavalo, que, enfim, está com você até hoje. Mas conta um pouquinho dessa trajetória do Premier até chegar ao Cartois, até o Cartois virar o cavalo que ele virou, para a gente entender um pouquinho essa sua trajetória de Brasil, porque você, bem ou mal, hoje você já está aí com 18 anos, 19 anos, pelas minhas contas, e já está quase indo embora do país de novo. Então você foi essa primeira vez para... Primeiro, vamos só voltar um pouquinho para trás. Conta um pouquinho dessa primeira gira sua no exterior, Estados Unidos e Europa, o que você sentiu diferença, como é que pegou? Então, eu tinha vindo uma vez saltar em 2010, eu queria só falar isso porque isso realmente eu acho que fazia muita diferença. Eu vim uma vez em 2010 saltar o Mundial de Cavalos Novos, com uma égua 6 anos, se eu não me engano, em 2010. E isso acho que era muito bom para a criação brasileira, porque essa fronteira aberta, a gente poder vir para a Europa e ter a experiência e comparar, era mais ou menos uma comparação que a gente tinha da nossa criação com a criação aqui da Europa, né? Então acho que era muito válido essa experiência. Se conseguissem fazer isso outra vez, seria maravilhoso. E aí depois, mas eu vim, saltei só um concurso e voltei. E depois eu vim com o Dante em 2012. Aí eu fui para Wellington, porque já estava fechada, a fronteira já estava fechada nessa hora. E, e fiz bons concursos em Wellington, mas tive bastante dificuldade para entrar no tempo, principalmente. O Dante não era também um cavalo muito rápido, mas no Brasil sempre ele vinha classificando bastante. Eu fui segundo no Grande Prêmio que teve no Boa Vista, no Hermès. E ele vinha classificando bastante. Eu cheguei com bastante esperança assim em Wellington e me deparei com uma dificuldade muito maior do que eu achei que não tive nenhum resultado muito expressivo assim, mas foi um aprendizado muito grande. E aí de lá vim para a Europa e aí já um pouquinho mais preparado por esses 3 meses nos Estados Unidos e depois de um mês aqui, aí ganhei uma prova do ranking aqui, aí foi bem legal já, aí já estava mais competitivo, mas até pegar o galope da prova, até entrar no tempo, os desempates e tudo, eu bati um pouco a cabeça, demorei um pouco, e mas no final da gira o cavalo a gente já estava classificando, foi em alguns grandes prêmios, saltou bem, foi tudo bem, e aí depois ele foi para Carina e eu voltei para o Brasil. E aí você volta para o Brasil, um pouco a pé, Bem a pé. e aí o que acontece? E aí eu começo a saltar os cavalos do Aras, começo a saltar o Cartóis, mas que nessa época era final de 2012, era meio de 2012, na verdade, e eu estava com muita dificuldade para saltar ele realmente. Eu tinha começado, já tinha saltado ele um pouco antes de ir, no final de 2011, mas não fui bem. Eu não me acertei muito com ele.
e fiquei saltando 1,35 m, fiquei um tempão, relaxei mesmo e voltei aos poucos. E no final do ano eu saltei dois grandes prêmios que eu fui bem até. Eu saltei um do Rio, que eu acho que eu fiquei em terceiro, alguma coisa assim, e um no Aras Larissa, que eu fiquei em quarto, talvez. E aí me animou um pouco mais. Isso foi final de 2012. E a gente viajou para o Ano Novo e dia 31 de dezembro o Kleber me ligou e falou: Olha, o Cartois, não deu tempo de te ligar antes, ele está entrando na sala de operação aqui, vai operar agora. Eu falei, nossa, aí foi aquele banho de água fria, né? Fiquei bem desapontado ali na hora, mas torcendo para dar tudo certo com a operação dele. E no dia seguinte ele me liga de novo: Olha, deu um problema na operação, ele vai ter que ser operado de novo. E aí ele foi operado de novo no dia primeiro. Eu voltei correndo, né, de viagem, cheguei para ver o cavalo. Cheguei lá, ele já tinha emagrecido um pouco. E dali 2 meses ele teve que operar mais uma vez. Então ele acabou, bom, para encurtar um pouco essas operações dele, ele acabou sendo operado 5 vezes. Mas de quê? Então ele teve uma cólica de garanhão, entendeu? Subiu o testículo, enrolou no intestino e necrosou uma parte do intestino dele, e ele teve que tirar essa parte do intestino. Aí ele teve secreção depois, aí ele teve que operar depois para colocar um anel, aí teve problema no anel, aí teve que operar de novo para trocar o anel. Então teve muito problema na operação dele, e ele ficou irreconhecível, não dava para reconhecer. Ele ficou magro, como a gente achava que ele, quando a gente foi ver ele na cocheira assim, parecia que ele não estava mais ali. E na mesma hora que a gente foi tirar ele da cocheira, colocamos o cabresto nele para tirar da cocheira, ele já saiu rebocando todo mundo e tinham que ser dois para segurar ele. Então eu falei, não, ele está com vontade ainda. Eu acho que ele. E aí foi nessa época que eu também comecei a trabalhar com o Rogerinho, veterinário, Claro. que também acreditava muito nele. E a gente foi voltando aos poucos, e eu lembro que logo que o Rogerinho entrou, a gente fez o Brasileiro do Sênior em setembro, que eu já estava me preparando para saltar no ano anterior, já estava com essa expectativa, e o Rogerinho falou: não, você vai saltar o Brasileiro de Sênior, um plano aqui para ele de trabalho, de concurso, de salto. Eu me lembro até hoje de ter escrito com o Rogerinho por semana o que ele ia fazer. A gente escreveu tudo e trabalhou exatamente como a gente combinou. Ele tinha uma um plano de trabalho um pouquinho mais forte no final do que o normal, porque ele perdeu muita forma, né, nesse tempo todo, perdeu toda a musculatura, então ele trabalhava 2 vezes por dia. E, pô, ele chegou em setembro no auge da forma dele, realmente, porque ele ganhou o Brasileiro de Sênior com zero, no mesmo ano que ele operou 5 vezes. Então Um guerreiro. ele tem uma cabeça muito forte mesmo. Como que é o Cartois dentro da pista, Fê? Olha, ele é um cavalo muito especial. Eu tenho um carinho enorme por ele. Eu vejo ele cada ano ficar um pouquinho mais perto da aposentadoria, eu já vou ficando nervoso. Ele é muito guerreiro. Ele é muito guerreiro. Eu sei que ele faz por mim tudo que ele pode e o que ele não pode. Eu sinto que ele bota o coração ali para ele, porque a gente às vezes olha ele no vídeo, ele parece um cavalo grande, potente. Ele é pequeno, ele tem 1,64 m e ele É isso, ele salta. parece maior, né? Não, ele é pequeno, ele tem 1,64 m e ele salta como se ele fosse enorme mesmo. Ele, dentro da pista, ele é enorme. Ele não tem 1,64 m dentro da pista, não. Ele é enorme. Entendi. Bom, eu vou puxar algumas histórias dele já pra frente, porque ele foi um cavalo que ele foi, talvez, ou com certeza, o cavalo que te mais importante na sua carreira até hoje, o cavalo que te trouxe mais resultado. E, e fez algumas coisas. Ele saltou a final do Copa do Mundo, saltou. Bom, você foi reserva da Olimpíada do Rio, teve o duplo zero em Spruce. Eu fiz 0,4 na verdade em Spruce. Eu saí um lance antes do triplo. Ele se confundiu na passada. Ele não quis chegar perto de um painel que tinha. E aí fiz 0,4. Mas a Eu gente acho que ganhou. esse vídeo eu tenho aqui, é isso aí, não é? É exatamente esse dia aí.
E a gente foi, ele me deu tudo que ele podia me dar, eu acho que ele me deu, que a gente foi campeão brasileiro, no ano seguinte campeão sul-americano. E aí no ano seguinte isso 2013 campeão brasileiro, 2014 campeão sul-americano individual. Aí 2015 eu fui para Toronto, para o Pan-Americano. E 2016 fui reserva no Rio. Aí 2017 fui campeão brasileiro de novo. E ele fez de novo com zero o campeonato. Ele terminou 2 vezes o campeonato com zero, as 2 vezes que ele saltou. E 2018 eu classifiquei para o Mundial, né? Estava na equipe, já tinha saído a convocação, mas infelizmente no último treino ele não estava, ele se machucou e a gente não pôde ir. Mas em março de 2018, abril de 2018, a gente fez a final da Copa do Mundo em Paris, que foi uma experiência incrível. Então ele me levou para todos os campeonatos que eu sempre sonhei. Ele me levou para todos, da maneira que ele pôde. No Rio fui de reserva, mas estar lá, para mim, é um dos momentos mais emocionantes da minha carreira foi entrar no Maracanã na abertura dos Jogos Olímpicos do Rio. Aquele momento ali foi muito marcante para mim. Voltar para o Rio naquela abertura foi. Deve ter sido mesmo, mas ainda mais você, carioca, né? Exatamente. Uma das coisas que a gente fala um pouco do Cartois é que, e eu conversei um pouco disso com o Gerron Dabadam outro dia, é que tem cavalos que são cavalos de campeonato e tem cavalos que são cavalos de concurso. Você acha que o Cartois é um cavalo de campeonato? Ele é mais um cavalo de campeonato, eu diria que sim. Ele é mais um cavalo de campeonato do que um cavalo de concurso. Ele vai melhorando conforme os dias você vai saltando. Ele não parece, mas ele tem muito sangue. Ele começa o concurso muito tenso. Os primeiros dias ele não relaxa muito dentro da pista, então você tem que saltar ali um pouquinho. E conforme vão passando os dias, ele vai melhorando. E ele realmente, nos campeonatos, ele saltou muito bem na final da Copa do Mundo. O pior dia foi o primeiro dia. Ele estava um pouco tenso, eu tentei correr um pouco e foi o pior dia dele, que ele estava ainda não estava no ponto, não estava no melhor dia ainda. E aí depois no segundo dia ele foi super bem, fiz uma falta, um detalhe, mas ele saltou super bem na final de novo, estava enorme e ele saltou muito bem. Então ele é mais um cavalo de campeonato. Ele fez muitas Copas das Nações muito bem, assim, ele fez muito bem em La Baule, ele fez zero em La Baule, ele fez zero em todas as Copas praticamente que ele saltou, ele fez zero em Roterdã, zero em La Baule, em Spruce, talvez eu tenha esquecendo alguma, mas ele fez bastante, ele fez muitos bons resultados em Copa das Nações. Você falou que um dos momentos mais marcantes da sua carreira, imagino que obviamente do lado positivo, foi a entrada ali na Olimpíada do Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse um pouquinho qual foi da concurso, talvez qual foi o momento na pista mais emocionante que você teve, ou mais incrível, mais marcante, e o outro lado da moeda, eu já vou adiantar para você ir pensando, que é talvez qual foi o momento mais complicado, mais difícil da sua carreira até hoje. Então, eu tive, talvez o que eu me lembre melhor agora, talvez porque estamos mais perto também, foi a vitória em Spruce. Eu não estava realmente, foi a primeira vez que eu fui para lá, é completamente diferente de tudo que eu tinha visto, eu nunca tinha ido para lá. Eu não tinha muita esperança que a gente podia ganhar aquela Copa das Nações. A equipe era muito forte, era o Rodrigo, o Pedro, eu e o Eduardo. E na primeira volta o Pedro fez zero, a gente já estava esperando que ele fosse fazer zero, que ele com o Cabri só faziam zero aquele ano e todos os anos depois eles faziam um zero atrás do outro, ainda mais em Copa das Nações, era um zero atrás do outro. E depois eu fiz zero também, e aí eu não me lembro se foi o Eduardo ou o Rodrigo. Não, foi o Eduardo, e o Eduardo teve um problema. Ele fez uma falta numa testeira do Canadá, que tem lá, que é muito pesada, fez muito barulho, o cavalo dele se assustou e ele acabou saindo da pista com, não me lembro agora exatamente, mas talvez com 30 pontos, 28 pontos. E aí ali eu já não imaginava mais que a gente pudesse ganhar. E na segunda volta
as coisas se desenharam bem. Na segunda volta, se o Rodrigo fizesse 0, a gente ganhava. E ele entrou por último. E aí assisti aquela pista ali do Rodrigo, da beira da... Eu sempre assisti o Rodrigo pela televisão, né? Eu assisti o Rodrigo ganhar tudo pela televisão, esperando um dia tá perto dele. Assisti o Rodrigo, foi uma das pistas mais bonitas que eu já vi na minha vida, assim. Eu assisti o Rodrigo ali fazer aquele 0 e a gente ganhar a Copa das Nações, foi muito emocionante. A gente Ele entrou tava na com pista, quem, Felipe? ele estava com status. Status. Ele foi preciso no último, ele foi milimétrico, ele passava cada salto, um salto de cada vez, foi uma pista linda mesmo. E a gente entrou na pista, eu e o Pedro, o Eduardo, a gente entrou na pista, foi muito emocionante. Se eu não me engano, passaram lá no dia 80 mil pessoas, talvez, em Calgary nesse dia, então É. foi bacana. Você tocou aí num assunto, eu vou aproveitar para puxar um assunto que geralmente eu falo na segunda parte da live, né? Que é esse papo da novo formato da Olimpíada. E eu vou trazer isso que justamente vocês foram campeões da Copa das Nações, tendo um dos cavaleiros fazendo 30 pontos numa das voltas. E isso acabou, ou vai acabar de certa forma, pelo menos até a Olimpíada a Olimpíada de Tóquio, com a nova regulamentação. O que você achou da nova regulamentação, são duas coisas principais, que é essa coisa de a gente não temos o descarte, e a inversão aí do individual e da rodada de equipes? Então, o que eu acho que agora a gente já está mudado, a gente vai ter que aceitar e dessa forma, não tem mais jeito, não tem mais volta. Sinceramente, não concordo. Funciona tão bem da maneira que é, com os quatro cavaleiros, porque pode acontecer alguma coisa, por exemplo, a Penelope no Rio, a França não seria medalha de ouro, então funciona tão bem dessa maneira, e eu acho que essa é a magia da Copa das Nações, você ficar até o último minuto ali, a disputa aumenta muito, né? Você fica até o último minuto sem saber, várias pessoas podem ganhar, várias equipes podem ganhar. Então, eu acho que perde um pouco esse encanto da Copa das Nações. Na verdade, a gente vai ter que ver como é que vai funcionar. Eu acho que vai ser um teste e tomara que volte para o formato normal, que como funciona, como sempre funcionou e que é bonito de ver. É um espetáculo tão bonito E a que há questão tantos anos da, é da, feito. da inversão da ordem, primeiro individual e depois o. Eu não, essa parte eu não vejo muito problema, porque a medalha individual e a medalha por equipe, para mim, é igual. Eu não vejo diferença de uma medalha por equipe e uma medalha individual. Eu vejo as duas medalhas com a mesma importância. Então, ser uma antes e outra depois, eu não vejo diferença. Eu acho que até eles fizeram um formato que vão passar os dois primeiros cavaleiros, que eu acho que vai ser bem bacana. Eles vão passar os dois primeiros cavaleiros e eles vão fazer de novo a ordem inversa, entendeu? Então a equipe está ganhando, o cavaleiro entra por último. Então Sim. se ele fizer 0, ele ganha, então ele tem toda a pressão em cima dele, só depende dele se ele vai ganhar ou não. Então isso eu acho que vai ser, essa eu acho que foi uma mudança bacana. Mas a mudança para três cavaleiros eu não concordo. Tá bom. Bom, outra coisa que a gente vem discutindo aqui no bocado no Brasil, vem falando bastante dessa questão da formação de cavalos novos no Brasil. A gente bateu bastante na tecla. Já rolou, inclusive, uma revolução, já não é mais o que é, né? Já mudamos, inclusive, o discurso. Mas um dos cavalos, e posso estar completamente errado, ele talvez não seja BH, mas ele é um cavalo que saiu do Brasil. Foi feito aqui, pelo menos uma parte dele, e tá com você veio aqui, escolheu, levou. E, enfim, era um cavalo que pulava solas intermediárias aqui e virou o cavalo que virou, que é o Germânico. E eu queria que você contasse um pouquinho o que você sentiu quando você subiu em cima dele. Eu já ouvi essa conversa, nessas rodas de conversa, eu já ouvi esse seu depoimento. Então eu queria saber um pouquinho o que você sentiu e um pouquinho o que é tirar o cavalo que está aqui, vinha ganhando as provas do 1,40 m. Como é que você achou que era um cavalo do 1,60 m, grande prêmio mesmo, bom? E o que ele trouxe para você? Primeiro, essa discussão, acho que da criação, eu queria entrar um pouquinho nesse assunto também. Eu nunca dei minha opinião. Eu vi várias discussões, eu não tinha dado minha opinião ainda. Eu queria falar sobre a criação. Eu acho que é impossível comparar a Europa inteira com o Brasil. Para começar, é muito complicado.
Eu acho que só na Bélgica nascem 8 vezes mais cavalos do que nascem no Brasil por ano. Então, é uma questão de estatística, né? Quantos cavalos vão ter formados no Brasil e quantos cavalos vão ter formados na Europa. Não acho de jeito nenhum que faltem bons cavaleiros no Brasil para formar cavalo, até porque na Europa não são todos os cavalos formados pelo Daniel Deusser e pelo Ludwig Beerbaum, né? Tem uma, uma série de outros cavaleiros que até às vezes a gente nem conheça no Brasil, nunca ouviu falar, eles são super respeitados aqui, mas que eles só formam cavalos novos. Então, no Brasil, tenho certeza que tem cavaleiros suficientes para formar os cavalos que tem aí. O que eu acho a maior diferença daqui é que aqui tem um sistema de prova, tem um plano de concurso para os cavalos novos que é muito forte e muito tem um sistema que funciona muito bem. Então, eu vou dar um exemplo, posso estar falando errado, mas é só para dar um exemplo. No cavalo, os cavalos novos, 5 anos, ele começa o ciclo, em abril ele vai saltar a primeira prova. Então, ele salta, tá escrito lá no regulamento que ele vai saltar, vai ter um duplo de 2 lances vertical, 2 lances ox, ele só vai poder saltar o buraco se for o último obstáculo e for vertical. Então você tem uma base para saber o que você precisa treinar em casa para ter o seu cavalo pronto para saltar aquilo ali. Você não passa do ponto nunca se você seguir essa regra, entendeu? Então eu acho que a maior diferença é essa. Eles têm um padrão para armação das provas e um custo muito baixo. Se você vai fazer o ciclo de cavalos novos aqui, qualquer um que tenha um salário mínimo consegue levar o cavalo para todos os concursos. O custo é realmente muito baixo. E do germânico, né? O germânico, a primeira vez que eu olhei para ele é muito bonito, né? Ele chama atenção. E aí o Mula estava me falando dele, e aí foi na época que eu voltei para o Brasil, fui passar um ano no Brasil, aí o Mula me falou do cavalo, e aí por acaso eu ia montar a Dorisco nessa hora, porque ele não nasceu no Brasil, ele foi com 2 anos para o Brasil, ele e a Dorisco. O Cartois também foi com 2 anos para o Brasil e foram iniciados todos no Brasil. Aí eu fiquei montando a Dorisca esse tempo e acompanhei o Germânico durante o ano inteiro, saltando com o Pedro. E adorava o cavalo, gostava muito dele. E quando surgiu a oportunidade de eu vir aqui para a Copa do Mundo, a Roberta falou, olha, eu queria levar outro cavalo, você tem alguma coisa em vista, alguma coisa? Na hora eu não pensei 2 vezes, eu tenho o Germânico, que é um cavalo que eu acredito muito. Quando eu montei ele, se eu te falar que eu tinha certeza que ele ia saltar 1,60 m, eu estou mentindo, porque eu não tinha certeza que ele ia saltar 1,60 m. Eu montei, experimentei, saltei ali o que dava para saltar, mas ele é muito competitivo, ele é muito limpo. O que eu imaginei é que qualquer coisa que ele fosse fazer, ele ia ser bom. 1,45 m com certeza ele ia fazer e ele ia ser bom. Se ele saltasse 1,50 m, melhor. Se ele saltasse 1,60 m, melhor ainda. Mas quando eu montei e experimentei, o meu pensamento foi esse. Ele é um cavalo que vai ser muito, muito competitivo em qualquer altura que ele saltar. Acabou que ele superou as expectativas todas e foi onde eu imaginava. Mas esse aí, sem dúvida, foi o melhor concurso dele. Ele fez. Então, esse concurso, a história que me contaram é que, na verdade, você ia saltar o Cartois e ele teve alguma coisa e você acabou não podendo saltar ele e botou o Germânico. Ou não foi essa prova? Não foi essa, foi em Laboule. Ah, tá. Okay. Isso aí é St. Gallen. Isso aí é. Nossa, me esqueci agora, mas é no lugar de Gesteren. Porque todo ano a Copa das Nações na Holanda em Roterdã. Esse ano o campeonato europeu ia ser em Roterdã. Eles passaram a Copa das Nações para Gesteren. E aí eu tinha saltado a Copa das Nações de Laboule com ele, tinha feito 4-4 no Rio. E a gente ganhou até a Copa das Nações de Laboule, que foi a primeira dele. Felipe, deixa eu te interromper rapidinho, só para perguntar, porque para mim o vídeo aparece em câmera lenta. Tá aparecendo em câmera lenta. Eu vou tentar tirar e colocar de novo para ver se ele muda, porque eu não sei exatamente por que essas coisas às vezes acontecem, mas tá me dando agonia. E como eu geralmente estou com os gringos quando eu coloco esses vídeos, não dá para eu perguntar. Não dá para perguntar.
Vai ficar em câmera lenta mesmo, gente. Tudo bem, É, você põe aí devagarinho, não tem medo de contar a história toda, a gente vendo o depois de vídeo. soltar. E aí, esse aí a gente estava nesse ano, foi ano passado, a gente estava disputando a vaga para o Pan-Americano de Lima. Eu até escutei outro dia, falaram que a convocação de Lima não tinha sido justa, talvez. O que eu não concordo com essa colocação, porque não tem como falar que não foi justa uma escolha de uma equipe que foi duas vezes ouro. Então, eu acho meio equivocada essa afirmação. E a gente tinha ido para Sopot uma semana antes, eu não ia para Gestre. Eu saltei em Sopot, ele saltou bem a Copa, mas eu fiz 8,0. E aí o Gerdau lá no domingo falou, olha, eu ia para Mônaco, eu ia parar uma semana e ia para Mônaco. Ele falou, eu não queria que você fosse para Mônaco, eu queria que você fosse para Gestren. Eu acho que seu cavalo pode fazer um bom concurso em Gestren, e eu acho que pegar dois concursos para ele seguidos vai ser muito bom. Vai botar ele mais na altura e ele botou ele mais na altura esse concurso. Eu acho que vai ser bom você ir para Gestren. Eu acho que aí está a diferença também de ter um cara como o Gerdau dirigindo a equipe, né? Ter um técnico como ele faz toda a diferença, porque ele que me fez ir para Gestre, e aí o cavalo fez esse duplo zero lá, saltou, eu acho que foi o melhor concurso dele até hoje. Espero que ele faça outros esse ano ainda, mas foi o único duplo zero. O único duplo zero também porque o Pedro me deixou ser o único duplo zero, que ele fez zero na primeira volta com o Cabre, mas como ele já ia para o Pan-Americano, ele, ele decidiu não saltar a segunda volta e a gente já tinha ganho. Ele não precisava saltar, então ele não foi na segunda volta e deixou o duplo zero para mim. Ele tem um bônus pro duplo zero da Copa das Nações, ele deixou o bônus para mim. Ah, que legal. Não sabia, tem o quê? Bônus de premiação, é isso? Tem um prêmio para dividir entre as pessoas que fazem duplo zero em todas as Copas. Entendi. E aí, essa Copa aí eu tive a sorte de ser o único duplo zero. Entendi. Bom, Felipe, aí bom, a gente acabou não falando exatamente quando é que você volta para a Europa. A gente acabou entrando no Germânico, você estava aqui ainda no Brasil pulando prova, de repente você já estava na Olimpíada e eu pulei a parte de quando você decide voltar para a Europa e se estabelecer aí. Por quê? Então, aí eu fui na verdade, quando eu tive aqui 2015, 2016, porque para o Pan-Americano, eu vim na verdade para ficar só até o Pan-Americano, para disputar uma vaga para o Pan-Americano. Aí fui para o Pan-Americano. Eu falei, bom, agora a gente já foi para o Pan-Americano, conversei com a Roberta e ela falou, não, agora você vai ficar, né? E vamos tentar uma vaga para a Olimpíada. Eu fiquei, deu certo, a gente foi de reserva para a Olimpíada. Aí lá no Rio a gente já conversou e falou, acho que agora está na hora de voltar para o Brasil para se reorganizar para você conseguir voltar de vez para a Europa e mais organizado, com mais cavalos, com mais. Então, aí eu voltei para cá depois da Olimpíada só para saltar Calgary mais uma vez e Barcelona. Aí depois de Barcelona voltei para o Brasil e fiquei lá durante um ano me organizando para voltar para cá. Foi aí que a gente comprou o Germânico. Foi aí também que eu comecei a dar aula para o Felipe. Eu já conheci o Felipe há muito tempo, mas desde pequenininho. Mas foi aí que eu comecei a dar aula para ele. Os cavalos dele foram lá pro Aras. E aí, quando eu falei para eles que eu vim, eles também quiseram mandar um cavalo aqui para mim, comigo, para o Felipe vir aqui montar e eu saltar um pouco e para ele vir ter aula comigo. Então, eu consegui me preparar melhor para vir de vez. Então, eu vim com 3, 4 cavalos e agora eu estou com 15. Então, foi crescendo, crescendo, crescendo. E aí veio o Felipe veio com um cavalo e acabou comprando outro cavalo. Então, e ele vinha bastante aqui para eu dar aula para ele. E ele foi bem nas provas aqui e tudo. Agora ele não pode, não está vindo mais por causa desse problema, mas então tudo isso me ajudou muito a estar aqui agora, né? Porque eu acho que nesse esporte a gente também tem que ter a sorte de ter pessoas do seu lado, não só que investem em você e na sua carreira, mas que
sonham junto com você, né? Que acreditam no teu sonho e fazem de tudo para que isso aconteça, como a Roberta, que ela deu uma guinada na minha carreira que realmente não tem como agradecer, né? É uma coisa muito especial. Assim como o meu pai me botou no trilho para seguir, ela me botou num caminho que, que mudou realmente a minha trajetória. Então, essas pessoas todas que investem e que estão em volta de você fazem muita diferença na vida de um cavaleiro. Eu não comentei quando eu era novo, quando eu montava o Zidane, um pouquinho antes de eu montar o Zidane, eu tive foi uma coisa muito especial na minha vida, que foi o pai da Teresa Torinho, o Paulo Sérgio Torinho. Ele sentou do meu lado uma vez na época, eu não conhecia, e ele sentou do meu lado, eu tinha 13 anos, eu estava sentado na época paulista assistindo um concurso, ele sentou do meu lado naqueles bancos de madeira que tem em volta do picadeiro, e aí ele começou a puxar um pouco de assunto comigo, e aí ele me chamou para almoçar. Depois de uma meia hora de conversa, ele falou: você quer ir almoçar comigo? Eu fui almoçar com ele na sede, ele me perguntou uma hora, ele perguntou qual que era o meu sonho, e eu falei que era um dia estar numa equipe do Brasil, o que todo mundo sonha quando é novo. E ele falou: então eu quero te ajudar a você chegar no seu objetivo, e ele me patrocinou, mas não só pelo patrocínio, mas pela atitude dele, por toda a ajuda que ele me deu. Eu não teria ido para o Sul-Americano, eu não teria feito um monte de coisa se ele não tivesse me ajudando financeiramente naquela época, mas o apoio que ele me dava, as conversas que a gente tinha, todo o apoio que ele sempre me deu, foi realmente muito importante. Então eu tive a sorte de ter pessoas como ele, depois a Roberta, depois a Noemi, depois eu tive o apoio de muita gente muito, muito bacana. Isso me ajudou muito na minha carreira. Tem me ajudado, né? Na verdade, que me ajuda muito. Genial. A gente acabou não falando duas coisas. Tem alguma coisa na história que para mim eu acho que eu perdi. E eu juro que eu tô prestando atenção. Você fala de voltar pro Brasil. Eu não lembro de você falar de ir pra Europa. Quando você foi morar na Europa pela primeira vez? Morar Ah, mesmo? não. Então, eu não vim morar, na verdade, né? Eu vim aquele jeito que eu te falei. Eu vim Ah, passar uns ok. meses para ficar Eu vim passar uns meses só até o Pan-Americano, em 2015. E... e acabei ficando 2 anos. Ah, Entendeu? Aí voltei para o Brasil, fiquei um ano no Brasil. E aí voltei para a Europa em 2018, já para a Copa do Mundo de Paris, que você ok. estava lá com Agora a gente. tava lá com vocês. Agora sim, agora fez sentido. Fechou a história. Eu tava achando É, que eu tinha perdido alguma coisa. Você também não respondeu, a gente acabou passando por cima, porque a história vai indo e a gente não fala de coisa ruim. Mas qual foi o momento mais difícil da sua carreira até tem hoje? razão. Então, foi nesse mesmo ano de 2018, eu acho. Foi tá no Mundial, porque sempre foi um sonho estar ali, com um cavalo muito especial para mim, que eu sabia que era a última vez que ele podia disputar uma vaga para o Mundial, e ter que tomar a decisão de não ir foi muito difícil. Eu me lembro da conversa com o Rogerinho, à noite, lá nas minhas cocheiras, eu treinei, ele estava lá comigo, eu treinei, a gente não se juntou para treinar esse ano, por acaso, eu não me lembro por quê, mas eu fiz o último treino em casa, eu fui do lado da minha casa treinar no Artisan, na casa da Tiffany. E aí treinei, porque tinha uns saltos lá de concurso e tudo, treinei lá, voltei para casa, o Rogerinho estava fazendo um soro no cavalo, porque ele ia viajar em 2, 3 dias, e eu estava dando uma guia num outro cavalo novo no picadeiro, e ele veio falar comigo, ele estava meio preocupado, falou: olha, o Cartois inchou um pouquinho a mão, eu estou meio preocupado. Seria bom fazer um ultrassom, mas eu não tenho ultrassom aqui, está em Bruxelas. Eu estava em Antuérpia nessa época. Eu falei: vamos lá agora. Pegamos o carro, a gente pegou o ultrassom, voltou. Ele fez o ultrassom, estava um pouco inchado, tinha um pouco de edema, ele não viu na hora se tinha lesão ou não dava para ter certeza. Mas ele falou: olha, dá para ir, dá para infiltrar, vai tirar a dor dele, dá para ir. Mas a gente corre um risco dele arrebentar de vez. Por isso, se ele esforçar aqui, ele não estiver sentindo dor e tiver uma lesão pequena, ele pode arrebentar de vez. E aí não vai voltar mais, e aí pode ter um problema bem maior, né?
Aí ele falou, eu não aconselho. Eu falei, não, então eu também não, de maneira nenhuma eu vou expor ele a um esforço que ele não merece. Mas essa decisão aí não foi fácil. Falando aqui agora parece que é uma coisa simples, mas não foi fácil não. Foi Ah, eu uma imagino. decepção bem grande. Eu imagino. A gente tem mais 10 minutos dessa primeira parte da live, aí eu acho que a gente abre ali um segundo, o pessoal pedir para contar a história, porque você sempre foi tido como quietinho da turma e eu sei que você tem algumas histórias boas por aí. Então vamos ver se algum dos seus amigos pelo menos me ajuda a lembrar e contar elas. Mas eu queria que você falasse um pouquinho agora, nesses próximos 10 minutos, de futuro. O que que você tem na cocheira, o que que você está prevendo para Tóquio, o que que você... Qual é o planejamento? Até porque o Cartois está com 17. 17, né? Então É, 2021, não, ele já não. É. né? Ele já Ficou um tá. pouco mais Agora ele tá longe. só aproveitando a vida, não. Agora ele tá só. Agora ele tá só aproveitando. Temos. A gente tem que ter outros substitutos Então para eu ele. queria saber um pouquinho o que que você tem, o que que você pensa aí para Tóquio, o que que você pensa para o ano que vem. E aí a gente encerra com esse papo e aí a gente abre o outro para contar um pouco de história, saber um pouco o que você pensa das coisas. E, e aí a gente termina esse papo. Perfeito. Então, agora eu tô com bastante cavalo agora. Tenho os cavalos, tem um cavalo bem bacana. Tem dois cavalos, na verdade, já. Eu não sei se você chegou a ir ano passado no Sul-Americano da Juventude, que foi no Paraguai, que Não, que não a foi. então que a Andrea Zucolilo, ela que organizou. E ela tem dois cavalos comigo aqui muito bons. Um eu saltei Copa das Nações do Marrocos ano passado, ele fez zero, depois ganhou uma prova de 1,50 m na semana seguinte. Ele saltou até o Pan-Americano com um cavaleiro do Paraguai ano passado, então é um cavalo bacana, tem um outro 8 anos. Eu tenho dois cavalos, a gente falou da criação do Brasil agora há pouco, eu tenho dois cavalos, por acaso, da criação do Brasil. Eu tô muito animado de ter dois cavalos do Brasil aqui. Um que eu mesmo comprei quando ele tinha 2 anos. E agora ele está com 8 e eu trouxe ele para cá. E eu estou bem animado com ele. Mas é um cavalo mais para o futuro, não para o ano que vem, para mais uns anos à frente, mas um cavalo que eu estou bem Talvez para animado com ele. Paris. Estou sendo muito esperançoso, mas, Quem é o cavalo? mas chama Android. Eu comprei Ah, a com o criação do Juca. 3K, não é isso? Exatamente, criação do 3K. Que veio para cá agora, ele chegou, está super bem. E eu tenho a égua, tá aqui comigo a égua, a Zâmbia. Você deve conhecer a Zâmbia, que saltou o Claro, do Nilson Pan-Americano, Leite. do Nilson, exatamente. Ela chegou aqui para mim em janeiro, aí começou esse problema todo, eu saltei super pouco, eu quase não pude saltar, mas também é uma boa aposta. Então ela tá aqui, tá treinando, tá em forma, só estamos esperando os concursos voltarem para a gente saltar. Tem o Germânico, né, que a gente já falou dele, e que é um cavalo que eu gosto muito, está super em forma. E a gente comprou no começo do ano. Ah, você conhece, você esteve lá com a gente no Sunshine Tour. É o Lord Pepsi, que realmente é um cavalo muito bacana, que é um cavalo. Eu fiz com ele 9 provas, ele fez 9 zeros. É um cavalo realmente diferente de tudo que eu já montei. E a compra desse cavalo também foi uma coisa muito diferente, mas foi bacana. E, na verdade, para você, tirando o fato do Cartois ter ficado no limite da idade, por assim dizer, esse caso, o fato de adiar a Olimpíada um ano não é ruim, né? Não, porque para mim foi bom. Vou ter um ano a mais para me adaptar aos cavalos. A maioria dos cavalos que eu tenho aqui chegaram há pouco tempo, então para mim não foi ruim. Tá certo. Bom, Fê, eu vou fazer o seguinte, para a gente não acabar no meio de um raciocínio, eu vou encerrar essa live, a gente abre a outra ali, para poder o pessoal pedir as histórias. Até tem duas histórias já aqui, que eu vou pedir pro pessoal mandar na segunda parte da live, e a gente faz ali mais meia horinha, para a gente matar esses assuntos que a galera pede, que aí é um pouco mais de descontração, por assim dizer, e aí a gente conta umas histórias e aí a gente finaliza, beleza? Só para você não cortar no meio de raciocínio, eu encerro Perfeito. essa live e a gente abre outra daqui a pouquinho, tá bom?
Maravilha. Então já já a gente volta, gente. Valeu.